Oi, gente! Tema de hoje: disfunção sexual, falta de libido. Pois é, vamos falar sobre isso e o que isso tem a ver com o espiritismo. Pessoal, boa tarde. Eu gostei muito dos seus vídeos e como você se expressa. Obrigada também, adoro, falo pra caramba, sempre me expressei. Você tem algum vídeo falando sobre disfunção sexual na visão espírita? Desde já agradece e abraços. Bem, primeiro, sinta-se abraçada. Esse é um tema muito difícil. Eu até esse ano nunca tinha pensado sobre isso, na verdade, e comecei a ver que isso é mais frequente do que a gente imagina. Existem muitas e muitas mulheres que não têm libido, que realmente têm muita dificuldade de sentir prazer, tanto no ato sexual, quanto em ter desejo de praticar o sexo. Mas nesse processo de falta de libido, existe um processo obsessivo. Porque o natural é que um casal se deseje. O natural é que um casal se ame, certo? A gente está aqui com esse único, posso dizer assim, único processo de prazer, sendo co-criador com Deus, que é o ato sexual entre duas pessoas. E daí esse presentão que nosso bondoso Deus nos deu, fica lá, né? Como um tabu, como uma história mal resolvida. Por que eu não tenho libido? Por que não funciona? Primeiro, pode não ser a sua pessoa. Sim, porque se é específico com aquela pessoa, pode não ser a sua pessoa. Então, o seu chakra basal se fecha para que você não se conecte com a pessoa errada. E daí é lógico que não vai fluir. Segundo, pode ser uma doença tua, que você carrega. Disfunção sexual é uma doença. Para isso existem clínicas de tratamento. Disfunção muitas vezes é a corrente sanguínea peniana, ela não consegue manter ereto o pênis do cara. E não é porque ele é mau, porque ele não te deseja, porque ele não te ama, mas porque ele precisa de tratamento. E já existem clínicas especializadas nisso. Ou a doença é uma ejaculação precoce, o cara não consegue segurar e você tá lá subindo como do Everest, você vai chegar para colocar a bandeira e o cara fala, foi. E aí você vai de novo e daí você... É uma doença. E existe o tratamento no campo psicológico de ansiedade, no campo biológico, e isso precisa ser tratado. E a gente precisa falar sobre isso. Porque não adianta só olhar o processo obsessivo, não adianta olhar só a questão se aquela pessoa é ou não é a sua pessoa. Também existe o acompanhamento físico, de cura. O casal precisa de terapia de casal quando isso é um problema. Precisa descobrir qual é a posição que a mulher se sente mais amada, se sente mais querida, se sente mais desejada, se sente mais conectada com o seu organismo. E se for uma doença, tratamento. Porque existe tratamento. A gente está em pleno século XXI. Ou seja, caminhos de se falar sobre isso. E se você está olhando o ponto de vista espírita, que é espírita, né? Ciência, religião e filosofia. Religião, o religare, se conectar com Deus. Ou seja, eu preciso olhar para o meu casamento, o que está dando errado. E para isso, você pega o seu parceiro, olha no olho dele. No primeiro dia que vocês se encontraram, era bom? Na primeira semana de namoro, era muito bom. No primeiro ano de casamento, era uma lua de mel contínua. Então por que 10 anos depois, com a chegada dos filhos, com tudo, o sexo ficou ruim? O que está acontecendo? Agora, eu cuidei do campo espiritual, fiz desobsessão, fiz o tratamento na casa espírita, fiz evangelho no lar direitinho por 2, 3 anos. Não estou falando uma semana ou 2. Relação conjugal é um processo. São 2 espíritos afins que escolheram passar por essa encarnação e para não desistir, jogar, né, o bebê junto com a água suja, é um processo. Ah não, a questão é científica, então busque auxílio. Agora, se a questão é falta de amor, porque sim, o desejo acaba quando o amor acaba. Daí, meu querido, serve o capítulo do divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que o homem uniu, ou seja, só pelo sexo, no começo da relação, pela atração, o homem mesmo faz questão de separar. Então se descubra, autoconhecimento. A doutrina espírita é uma filosofia de muito conhecimento. Então eu deixo essa dica. E de obras doutrinárias, como sempre, primeiro o livro Renúncia, de Alcione, espírito lindo, que através do Carlos Cunningham tem uma história linda de amor e de muitas conturbações. É um romance psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e que trata
quanto um casal consegue ter dificuldades e crises e mais crises e ninguém fala sobre isso. Nesse romance fica claro o processo obsessivo de encarnado para encarnado. Porque sim, o obsessor pode ser a colega de trabalho de seu marido. E não é uma coisa da sua cabeça. O obsessor pode ser o colega de trabalho da sua esposa. E você precisa olhar para isso. Então, um casalzinho lindo que o universo trouxe para caminhar junto. Olhe para a questão da disfunção. Ela pode ser uma doença, mas ela pode ser uma obsessão. Ela pode estar na sua cabeça e daí tem tratamento. Ela pode estar no seu coração e também tem tratamento. Se chama amor. Se você pega a pessoa que ama pela mão e diz: eu só quero se for com você, e a gente vai tratar isso da melhor maneira e da maneira mais respeitada possível, esse casal vai ficar junto por toda a eternidade, não só nessa vida. Então essa é a minha dica de hoje. Não esquece de se inscrever, de compartilhar, de deixar seus comentários, se puder público, para a gente começar a citar o nome de quem é que está trazendo aqui as temáticas. Mas eu agradeço, foi uma experiência muito rica para minha alma entender quantos casais sofrem com a falta de libido e com a falta de função erétil. Tema difícil, né? Até a próxima.